Daí, pessoal, mais uma resolução. Um poste P está localizado no interior de uma praça retangular, de modo que sua distância a um vértice da praça é 50 metros, ao vértice oposto é 140 metros e a um terceiro vértice é 100 metros. A distância em metros de P ao quarto vértice é... Bom, a resolução dessa questão, ela depende muito da figura. Então, é muito necessário que eu estabeleça aqui o desenho desta questão, o desenho que representa essa questão, esta situação. Então, eu vou fazer isso aqui, vou desenhar um retângulo, uma praça retangular, com esse ponto P em algum lugar, de forma que me pareça, de forma aproximada ou intuitiva, que esse ponto tenha 50 metros de um vértice, do vértice oposto 140, então ele vai estar mais deslocado para um canto em relação ao outro, e a um terceiro vértice 100 metros. Então, 100 metros. Então, eu vou precisar fazer aqui a figura. Vou construir aqui a praça retangular, mais ou menos assim. Deixa eu só estreitar esse traço. Ok. E aí, nesta praça, eu vou posicionar esse tal ponto. Então, vou posicionar que ele tenha, né, mais ou menos essas medidas, a olho, né? Porque na realidade é uma representação, é um esquema. Então, eu vou colocar o ponto aqui, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, aqui 4, vou colocar ele por aqui, então. Pode ser aqui, aqui. Como eu te falei, isso é só um esquema, né? Coloco aqui. Então, aqui está o ponto P. E aí, diz que ele está a uma distância de um vértice 50 metros e do oposto 140. Então, vou usar esse vértice e esse aqui, ó, como início. Então, vou pôr que daqui até aqui, ó. Aqui está o 140. Deixa eu afinar um pouquinho aqui. E vou colocar uma outra cor. Aí. A mesma coisa eu vou fazer para cá, então, em relação ao vértice oposto. Ele ficou muito alinhado. Eu vou desfazer aqui o ponto para não dar a impressão que essa linha ela é contínua. Tá? Só para ficar mais didático. Eu poderia ficar assim, não teria problema nenhum. Mas eu, para evitar, eu vou mudar aqui. Eu vou colocar esse ponto P numa outra posição. Eu vou colocar então esse ponto P, por exemplo, vou exagerar, vou colocar ele aqui, ó. Acho que agora vai ficar bem, vai ficar melhor. Ponto P aqui. E aí então eu vou de novo colocar essa distância aqui e vou colocar em relação ao vértice oposto. Olha como ficou melhor agora didaticamente. Eu consigo perceber que esses pontos não estão, esses três pontos, os dois vértices e esse ponto P não estão em alinhamento. Ficou melhor. Bom, já vou preencher então aqui, ó. Eu tenho essa distância menor 50 e essa distância maior 140, né? A distância até um vértice é 50 e o vértice oposto 140. Ok, tá tranquilo. Em relação a um terceiro vértice é 100. Bom, daí eu posso fazer aqui, não vai importar na resolução, eu posso fazer esse 100 tanto para cá quanto para cá. Aí como aqui é 140, né? Vou fazer ele 100, vou fazer ele para baixo. Acho que pelo desenho fica mais adequado, mas tanto faz. Vou fazer ele aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto, é a minha medida 100. E aqui eu vou colocar o que ele está querendo. Ó, essa medida é o que ele pede, a distância do ponto P até o outro vértice. Eu vou colocar inclusive de outra cor. Vou colocar assim. Ok, então vai ser o meu X. Tá aí a figura. Então essa figura ela é muito necessária.
nesta resolução. Vou agora vou traçar retângulos aqui, ó. Para enxergar, na realidade existe uma propriedade, tá, entre essas medidas. Existe uma propriedade entre essas medidas, mas eu quero chegar nessa propriedade, tá? Então vamos supor que eu não saiba da propriedade. Então eu vou fazer o seguinte, vou traçar aqui, ó, vou construir retângulos aqui em relação a esse ponto P. Aqui vou mudar outra cor. Ok, vou levantar aqui também, ó, paralelo ao lado vertical do retângulo. Ok, mais ou menos. Agora para cá. E para baixo. Então eu dividi a figura aí em 4 retângulos em relação a esse ponto P. E aí eu vou colocar medidas aqui, ó. Vou chamar essa distância aqui de distância A. Essa aqui, ó, A, que eu não sei. E essa distância aqui eu vou chamar de distância B. Essa distância bem menor aqui, ó, eu vou chamar de C. E essa outra distância aqui eu vou chamar de D. Claro que aqui também é A, né? Aqui é B. Aqui é D. E esse pedacinho aqui é C. Ok. E agora eu vou construir aí, aplicar o Pitágoras nesses quatro cantos. Então pensa comigo, ó. Esta medida aqui, 50, ela é uma diagonal desse retângulo. É a hipotenusa, dá para dizer que é a hipotenusa desse triângulo. Então eu posso dizer que cateto ao quadrado A ao quadrado mais o outro C ao quadrado é igual a 50 ao quadrado. Aplico Pitágoras nesse outro aqui do lado. A ao quadrado mais D ao quadrado, isso é igual a x ao quadrado. Apareceu o meu x aqui. Nesse de baixo aqui, ó, nesse triângulo aqui, por exemplo, hipotenusa ao quadrado é 140, 140 ao quadrado é igual a b quadrado. Olha só, isso aqui é b, isso aqui é d. São os catetos. Então eu tenho b quadrado mais d ao quadrado igual a 140 ao quadrado. E tem ainda esse outro, que é o 100 ao quadrado. B quadrado mais C quadrado igual a 100 ao quadrado. Bom, olha a espécie de coincidência que está acontecendo. Aqui eu tenho A ao quadrado, C quadrado, A e C. Aqui eu tenho A e D, está repetindo A quadrado mais D quadrado. Aqui eu tenho B e D, e aqui eu tenho B e C. Muito bem, olha como existe uma espécie de coincidência. Esta linha aqui, ó, com esta aqui, são vértices opostos, 50 e 140. Então seria esse caso aqui, ó, 50 com 140. E eu vou até copiar aqui, ó, fazer bem didático. Vai ficar um pouquinho demorado, tá? Mas esse vídeo vai ficar bem explicativo. A quadrado mais B, aliás, A quadrado mais C quadrado é igual a 50 ao quadrado. E aqui B quadrado mais D quadrado igual a 140 ao quadrado. Por que tu escolheste essas duas, senhor, das 4? Eu usei como critério, olha só, essa diagonal com essa aqui, ó, porque elas são diagonais de vértices opostos, tá? Então foi esse meu critério de escolha. Então agora eu vou ficar com as outras duas. A ao quadrado mais D ao quadrado
é igual a x ao quadrado, que seria relativo a esse aqui, ó, a ao quadrado d quadrado. Agora eu vou fazer o outro, que é esse, b e c. b quadrado mais c quadrado, copiando daqui, ó, b quadrado mais c quadrado, igual a 100 ao quadrado. Bom, então eu tenho duas duplas de equações aí. O que eu vou fazer com essas duas equações? Eu vou somá-las na vertical. Quando eu somo duas equações, né, na vertical, elas não se alteram, né, ou não alteram os valores das variáveis. Então aqui eu vou fazer uma soma, ó. Vou somar essas duas. Aí eu tenho a ao quadrado mais c quadrado, mais b quadrado mais d quadrado desse lado. A ao quadrado mais c quadrado mais b quadrado mais d quadrado. Isso é igual a 50 ao quadrado mais 140 ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa no outro lado, na outra dupla. A ao quadrado mais d quadrado, soma esse membro com esse. A ao quadrado com mais d ao quadrado, mais aqui b ao quadrado, mais c ao quadrado. Então é a soma do primeiro membro, né, antes do igual. Isso é igual à soma desses dois, como eu fiz na outra dupla. X ao quadrado mais 100 ao quadrado. Bom, e aí o que eu observo? Olha só, vou ordenar para que tu perceba isso com maior nitidez. A ao quadrado mais c quadrado mais b quadrado mais d quadrado é a mesma coisa que a ao quadrado, vou trocar só a ordem, ó, mais b quadrado mais c quadrado e mais d quadrado. Isso é igual a 50 ao quadrado mais 140 ao quadrado. Aqui também, ó, a ao quadrado mais d quadrado mais b quadrado mais c quadrado é a mesma coisa aqui, colocando em ordem alfabética, né? A ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado mais d quadrado é igual a x ao quadrado mais 100 ao quadrado. Olha só que legal a coincidência. A ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado mais d quadrado, a ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado mais d quadrado. Então, se eu tenho a mesma igualdade, né, a mesma soma, significa que esta expressão, 50 ao quadrado mais 140 ao quadrado, é igual a essa expressão, x ao quadrado mais 100 ao quadrado. Então, vou partir daí. 50 ao quadrado mais 140 ao quadrado, isso é igual a x ao quadrado mais 100 ao quadrado. 50 ao quadrado, 5 vezes 5, 25 com 2 zeros, 2.500, mais 140 ao quadrado, 14 vezes 14, 196, com mais 2 zeros, 19.600. Isso é igual a x ao quadrado. 100 ao quadrado é o 1 com 4 zeros. É só dobrar o número de zeros. 2 zeros se transforma em 4 zeros. Ficou feio isso aqui. Aí, 10.000. E agora isolar o x. 2.500 mais 19.600, 2.500, 19.600. 0, 0, 5, 11, 1, 10, 12, 1, 220, 21.000, 22.100. 22.100 esta soma aqui. 22.100. Olha só, já vou passar esse 10.000 para cá, né, na falsa passagem. Menos 10.000. Isso é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual. 21.100 menos 10.000 vai dar 12.100. Né? Tira 10.000, 12.100. 12.100. Então, o x vai ser igual a raiz quadrada de 12.100. Bom, raiz de números grandes com zeros, como se faz aí numa regra prática? Separa os zeros uma quantidade par, e aqui eu tenho 2, né? 2 é par. Tiro a raiz aqui normal, raiz de 121 é o 11.
e pego a metade do zero. Se eu tenho dois zeros separados, eu pego a metade, que é 1. E aí eu tenho 110. Só não entendi muito bem essa regrinha. Vamos supor aqui, só para complementar, ó, que a raiz fosse de 810 mil. Como que eu tiro raiz quadrada de 810 mil? Separa aqui ó, em quantidade par de zeros, são 4 zeros. Tira aqui a raiz normal, que é 9. E pega a metade do zero, são 4 zeros. Pega a metade, são 2, é 900. Então, raiz de 810 mil é 900. Tá? Essa é uma técnica para tirar a raiz aí de números grandes que tem muitos zeros. Então, ficou com x igual a 110. E aí, isso tem a alternativa D. Ok? Então, a solução mostrando, né, a obtenção da propriedade. Então, quando eu chego nesse raciocínio, o que eu observo? O que é importante aqui? O que é a propriedade que eu te falei lá no início? Eu percebo que 50 ao quadrado mais 140 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 100 ao quadrado. O que é o 50 e o 140? São os pedaços ó, relativos a vértices opostos. E o que é o x e o 100? Também são pedaços relativos a vértices opostos. Então, essa é a propriedade. Eu preparei uma outra lâmina aqui, que vai ficar, para não ficar muito poluída essa aqui, que vai ficar bem legal. Olha só o que eu fiz aqui. Ó, imagina, eu tenho a figura aqui, uma questão, e eu vou dar letras aqui. Ó. Eu vou colocar, por exemplo, que isso aqui é P. Deixa eu botar aqui uma outra cor. Diminuir. Vamos supor que eu chamo isso aqui de pedaço. Eu chamo de Q. Aqui eu chamo de pedaço R. E aqui pedaço S. Tá? Então, o que diz a propriedade? Que se eu pego o P ao quadrado e multiplico pelo pedaço oposto, né, do vértice oposto, também elevado ao quadrado, isso é igual que R ao quadrado. Aqui é mais, na realidade, né? Não é vezes. É soma de pedaços. É P quadrado mais Q ao quadrado, né? Um pedaço mais o outro, é igual a R ao quadrado mais S ao quadrado. Agora sim, está aí a propriedade. Então, se eu soubesse disso, eu já faria direto. Então, vou voltar lá para a lâmina, ó, onde eu fiz o exercício. Eu podia partir dessa parte já. Ó. Eu já podia partir disso aqui para fazer o exercício. Né? Que 50 ao quadrado mais 140 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 100 ao quadrado. E aí o exercício já ficaria pronto, sabendo essa propriedade aí. Mas aí eu fiz a construção da propriedade, ficou bem legal aí. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.